Sentes que tens reuniões que não dão em nada? Demoram uma eternidade, mas saem com os mesmos problemas com que entraram? Neste episódio vou falar sobre 5 ações que podes tomar já hoje para ter reuniões mais produtivas. Hello, business lovers! Espero que esteja tudo bem, que estejam aqui a aproveitar esta entrada de final de ano para fazer aqui um exercício de reta final, de ir atrás aqui de todos os objetivos da empresa, do negócio e de conseguir aquilo que nós nos propusemos, não é? Para quem até já conseguiu, parabéns, agora é levar aí a fasquia para ver até onde conseguem chegar e também começar aqui a pensar no novo ano. E hoje, por falar em novo ano e planear no que é que nós temos que fazer sempre, no dia-a-dia nas empresas, reuniões, não é? Isto é algo que constitui parte fundamental da vida de qualquer organização, é reuniões, sejam elas em estilo remoto, não é? Através de videochamada, seja presencial, reuniões com clientes, reuniões com fornecedores, reuniões com equipas, reuniões com colegas, reuniões com chefias, reuniões realmente é o dia-a-dia de uma empresa. Nós dizemos também muitas vezes que às vezes há reuniões que são e-mail, também é verdade, e se nós vimos com a questão do Covid, a partir do momento que muitas pessoas, quer dizer, na altura eu acho que a grande parte, né, a grande maioria das pessoas ficou a trabalhar remoto, em que se percebeu que muitas vezes realmente nós conseguíamos cortar algumas reuniões do presencial, em que até havia desfoque, para nós passarmos a ter sempre reuniões, ou melhor, com e-mails ou com comunicações curtas ou com mensagens, para resolver determinadas situações que não dava lugar a uma reunião. Às vezes até uma mensagem de voz, quando nós queremos explicar de uma forma que achamos que não vai ser entendido, se nós escrevermos, não é? Ou da forma que nós queremos que seja percepcionado, então também vale isso para substituir uma reunião. É verdade, parece um pouco estranho, não é? E redutor dizer que uma reunião às vezes é um e-mail, mas é verdade. Então, e pensando nisso, até porque nós muitas vezes pensamos que temos reuniões a mais, reuniões que demoram tempo demais, reuniões que não se decide nada, reuniões que não são produtivas, não são eficientes, e uma vez que é uma parte crucial para qualquer organização, eu decidi vir falar hoje deste tema e deixar aqui alguns pontos que eu acho importantes para começarmos a ter reuniões mais eficazes, mais produtivas, gastarmos menos tempo. Isto havia muito mais o que dizer. Dentro da Bosch nós tínhamos uma cultura muito forte, então realmente as coisas tendiam a começar a horas. Começar a horas relativamente a qualquer outra organização. Agora, não quero dizer que às 9 em ponto, se a reunião era às 9, às vezes não faltava uma pessoa ou outra, não é? Mas eu era conhecida porque comigo as reuniões começavam a tempo e quem não chegasse, ou melhor, nos primeiros minutos, tinha uma falta, ok? Então mais valia nem vir. Eu sou assim, porque o tempo das outras pessoas não é mais precioso que o nosso. Não há aqui ninguém que seja o dono, rei e senhor, a flor de estufa do Jardim do Éden, que precisa aqui que o tempo seja super valioso e os outros possam esperar por eles. É uma coisa que me irrita profundamente isto de fazerem gozar com o meu tempo e de queimar o meu tempo à toa. Eu posso dizer até noutro contexto, é uma coisa que realmente não dá para mim. Porque eu escolhi uma clínica dentária nova há uns tempos para fazer um procedimento que vai demorar algum tempo e então já tive que ir lá várias vezes, inclusive na consulta de avaliação gratuita, não é? Aquelas consultas para depois, não é? Nos vender o serviço. Neste caso eu já ia mesmo com essa intenção, que queria comprar e com eles. E então o que é que aconteceu? Eu, quer na consulta gratuita, chega lá a menina, a comercial, e disse: peço desculpa, é que tem obras aqui à volta e agora é difícil para estacionar. E eu pensar, eu cheguei aqui pela primeira vez, não sabia que havia obras e por isso eu vim com um tempo suficiente para salvaguardar essas coisas, para salvaguardar imprevistos e ainda assim conseguir chegar a tempo. E tu que trabalhas aqui, que sabias perfeitamente que as obras não começaram hoje, andam aqui há semanas, se não meses, vens-me dizer que o problema é das obras para chegar atrasado.
Além disso, depois tive consultas sucessivas e eu começo a ficar impaciente e a certo ponto no serviço saltou mesmo a tampa ao ponto de eu dizer que é assim mais uma e eu vou pedir livre reclamações, porque acho que assim é um abuso. Eu lá está, penso que fui 4 vezes lá à clínica e eu disse literalmente isto. Eu sei que a senhora que está aí não tem culpa, mas de alguma forma vocês têm que apontar isto como um problema que vocês têm no vosso serviço e que têm que melhorar. Porque se ninguém o fizer, não é? Vai continuar, toda a gente vai continuar a levar com esses problemas. Então, eu disse literalmente isto, é a 4ª vez que eu aqui venho, eu chego a horas, que é chegar antes da minha hora, e eu nunca fui atendida sequer à hora, ok? Nem com 10 minutos de atraso, estamos sempre a falar de mais. E ainda assim, nós não podemos começar a tolerar estes atrasos crónicos dos 10 minutos, ok? Mas pronto, passando isso à frente, a questão dos atrasos. Mas isso é um ponto crucial, é chegar a tempo, é chegar a horas à reunião, e chegar a horas é chegar antes da hora. Então, o primeiro ponto aqui para reuniões eficazes, começar com um propósito. Nós temos que saber exatamente o que é que nós queremos retirar daquela reunião. Uma das tarefas mais importantes que nós devemos fazer para melhorar nossas capacidades de gestão e para ter reuniões mais eficientes é começar com esse propósito bem definido. O que é que eu vou fazer aqui? Porquê? O que é que eu quero tirar deste tempo que eu estou aqui a gastar? Quando todos os intervenientes se sentarem, nós devemos ser capazes de dizer claramente: olha, nós estamos aqui para atingir este objetivo, para falar desta meta, desta coisa, e esta reunião não é eficaz se nós chegarmos ao fim e não tivermos uma decisão concreta sobre este tema. Os primeiros 5 a 7 minutos de qualquer reunião são completamente mais importantes para nós conseguirmos reuniões eficientes. Por isso é que eu digo, se a pessoa já chega atrasada, já está a começar mal. Tá? Os primeiros 5 e 7 já está a desfocar todos os outros, o assunto já vai para outro patamar, o nível de exigência baixa, então é começar on time. Nesses minutos iniciais nós estabelecemos quais são as bases, quais são os parâmetros que vai levar a esta conversa, nós organizamos os termos de referência e revelamos a todos os intervenientes qual é o motivo da presença e por quanto tempo e o que é que será necessário fazer. Poderá também ser uma boa ideia escreverem uma introdução palavra por palavra e lê-la no início da reunião, pois isto dá claridade de discurso, permite que alguém que não nos conheça ou não conheça a situação do que vamos ali tratar, fique rapidamente a par do contexto, ou seja, darmos algum contexto. Devemos também ser específicos, não é? Pontual, como eu disse, e anunciar sempre a duração da reunião também na introdução. Depois, segundo ponto, e voltar a reforçar isto, começar na hora combinada. Quando nós não penalizamos as pessoas que não chegam à hora, não é? E que fazem a esperar as outras, nós estamos a assumir que quem está atrasado tem desculpa, não é? E depois isto acaba por se tornar um hábito. No caso de alguém chegar atrasado e descobrir que perdeu informação importante, também não devemos estar a recomeçar por causa deles, tá? Isto senão depois fica aqui um ciclo vicioso e a pessoa entende que não causa nenhum dano, não é, na reunião e voltam a começar tudo por minha causa. Assim, estas pessoas vão começar a ser pontuais. No caso da voz nós tínhamos faltas mesmo, a partir de, lá está, se a pessoa vinha ou não vinha, ou se não estava pontual, havia quem não levasse essa regra, eu era das pessoas que levava, até porque eu estava pontualmente, e não quer dizer que eu não seja ocupada, não é? As pessoas mais ocupadas do mundo são as pessoas mais pontuais também, mas são as pessoas também que sabem gerir melhor o seu tempo. Então, isso vai ajudar com que elas consigam ou façam um esforço para gerir melhor o seu tempo e o dos outros e respeitar aqui o tempo dos outros. Por exemplo, há empresas que também, por exemplo, no nosso caso, quando eu estava a falar destas reuniões em dois sítios que eu trabalhei, no segundo fui eu que decretei que ia ser assim, mas era em ambiente de chão de fábrica, ou seja, era um open space, então não podia fechar a ninguém, a não ser dizendo, olha, a reunião já começou, até podes assistir, mas já foi, não é? Não vamos recapitular. Mas imaginemos, em situações em que nós conseguimos fechar uma porta, não é? Que não é um chão de fábrica, que não é assim um open space, o ideal é mesmo às 10 horas, às 10h01 trancamos a porta. Isto era, por exemplo, uma das regras que nós tínhamos no MBA. Nós tínhamos, eu já não me recordo,
É assim, as aulas, salvo erro, começavam à hora, imaginemos que era às 8, então elas começavam às 8 mesmo. Quem chegasse atrasado então não podia entrar da sala, a sala era trancada, a sala voltava a abrir às 8, por exemplo, 8h15, e aí toda a gente que chegou atrasada até essa hora poderia entrar. Quem chegasse depois dessa hora só podia entrar no segundo bloco, ou seja, depois da pausa. Quando nós estamos sentados numa cadeira no MBA, se calhar algumas pessoas não custa tanto que outras, mas custa bastante, e nós sabemos o custo que isso é, não ir a uma aula. Além do mais, depois também levámos avisos por número de atrasos, por número de faltas injustificadas, que isso tornavam-se faltas injustificadas, éramos penalizados e poderíamos vir a ser expulsos da escola. Por isso, ter este tipo de exigência até no contexto académico, e eu já tinha isto na faculdade. Eu acho que pessoas que estudaram em engenharia de alguma forma também tinham docentes mais rígidos e moldam-nos, não é? E daí eu ser assim também. E pronto, para mim esse não é todo um problema, o problema é o contrário. Bom, então isso, quem puder fechar a porta, trancar a porta, é trancar a porta. Depois para a próxima as pessoas vão lá chegar a horas. Então, depois ponto 3, vamos incentivar um debate aberto, encourage open discussion. É muito importante que todos deem o seu contributo, não apenas que eles têm muito a dizer e estão ansiosos por fazer, mas também aqueles mais tímidos, aqueles que têm menos probabilidade de falar, mas muitas vezes até são aqueles que têm melhores ideias, os nerdzinhos que estão lá parados no cantinho, que sabem muito sobre aquilo, mas têm vergonha de dizer, de falar e de intervir. Mas é muito importante que a gente, se aquela pessoa está lá é porque há um motivo, então é importante que nós consigamos ouvir a opinião de quem é pertinente a partir de quem está naquela reunião. Também se está naquela reunião e não queremos saber da opinião dela para nada, mais vale que não esteja, não é? Que esteja a fazer outra coisa qualquer que dê mais valor. Depois, por vezes, mulheres e outras pessoas podem estar mais relutantes em falar para evitar competir com pessoas mais agressivas ou assertivas. Digo isto, mulheres, porque nós já sabemos, normalmente mulheres acabam por ter aqui, sei lá, aqui algum sentido de quase às vezes inferioridade quando estão em ambientes com muitos homens e que a opinião delas talvez não seja tão válida, mas é bom que se mostrem líderes que conseguem dominar, que conseguem fazer tanto ou mais que um homem, porque isso é a verdade. É assim, quando nós somos líderes da reunião, o nosso papel é também de facilitador de mensagens e evitar a monopolização do debate, lá está que só uma pessoa é que fala, não é? Porque depois temos realmente o líder da reunião e alguns líderes, porque já são líderes por natureza, né? E às vezes até nem fazem por mal, eu era um desses casos, sempre fui, mesmo quando não era a líder da reunião, mas é importante que haja aqui um líder então para moderar os outros também. Porque senão essa pessoa pode ser tratada a falar mais e mais e pronto, e temos que realmente ouvir todos. Um bom método para fazer isto é o método Round Robin. Neste caso, o líder expõe o problema a considerar, enquanto os participantes estão dispostos em círculo. Um participante qualquer é escolhido para começar o processo, oferecer a sua ideia, o seu pensamento sobre o assunto, quer seja em voz alta, quer seja por escrita, num papel, e quando acabar, a pessoa à sua esquerda irá contribuir com uma nova ideia, com uma nova perspectiva. Sem se tratar de formato verbal, se se tratar de um formato verbal, dar uma resposta em voz alta, os participantes estão em silêncio enquanto o colega está a dar o seu input. Isso é uma coisa muito importante e cabe aqui ao moderador ou líder principal da reunião, é garantir que os outros não vão interromper. Mesmo que seja para falar daquele assunto, ok? É ouvir a pessoa até ao final. Quanto muito será o líder quando achar que a coisa já está a desviar e que não faz sentido a interromper, mas esse poder não pode ser dado a toda e qualquer pessoa que está na mesa, porque senão torna-se uma anarquia, né? Ao longo do processo, o facilitador, o líder, deve apontar as ideias e pontos importantes de todos e a reunião conclui depois com um debate em grupo. Este método tem a vantagem de encorajar todos os intervenientes a participarem, né? Mesmo mais tímidos, e além de garantir também a igual oportunidade para exporem os seus pensamentos de forma livre, sem intervenção imediata dos colegas. Mantemos o debate, não é? Uma parte fundamental do trabalho do líder é manter as pessoas ali focadas no assunto que estão a tratar. Manter-se fiel à ordem de trabalhos e não permitir também que o debate devaneie para outros termos irá para parte muito tempo, porque depois as pessoas vão lá para discutir
lá, os aumentos salariais no próximo ano, e depois já se estão a queixar que aquele método de pagamento de subsídio de alimentação não é o melhor e começam a levar para outros campos e depois que a higiene e segurança no trabalho. Ok, e o líder da reunião tem que ter sempre esta perspectiva. Qual é o objetivo final desta reunião? O que é aqui? O que é que eu tenho que levar? Qual é o sucesso desta reunião? E apontar sempre a isso, ok? O resto, corta. Bom, depois, às vezes pode ser também importante delegar a liderança. Isto é uma forma também de evitar quando o líder já é o líder da reunião, mas que também seja ali um monólogo e só ele que fala, não é? Então é importante às vezes também delegar a liderança da mesma, sempre que possível atribuir a responsabilidade de gerir a reunião a outra pessoa, o que também permite desenvolver as competências dos colaboradores e no futuro possamos, por exemplo, delegar algum tipo de situação ou de reunião. Isto é uma excelente ferramenta de treino que dá a oportunidade de desenvolverem as suas skills de gestão de reuniões, de organização de pensamento, de exporem-se perante o grupo, de liderança. Depois, mais uma coisa que eu estava a dizer sempre, foco no objetivo, foco no que é aqui a solução que nós queremos encontrar na reunião, e é pressionar o encerramento, push for closer. Quando um tema estiver a ser falado, deve ser debatido exaustivamente, mas devemos sempre existir para a solução, para a luz ao fim do túnel. E isso vai fazer com que nós passemos a outro item na ordem dos trabalhos o mais cedo possível e por isso evite desperdiçar tempo. A incapacidade de nos mantermos no caminho certo e de insistir na conclusão de temas são um dos principais fatores de ter perda de tempo e das maiores queixas de quem participa em reuniões que não são eficazes, ok? E são também ineficientes. Depois, mais um ponto. No final, resumir cada ponto abordado. Uma dica importante para melhorar a eficiência das reuniões é sumarizar o que foi dito no final de cada assunto e no final da reunião também. Deves resumir o calendário de tempo e de ações, bem como o plano de execução e as tarefas a implementar. Quando os fizeres, todos os presentes da reunião devem concordar com as decisões tomadas, ok? E também quem são os responsáveis dessas ações, convém, não é? Ter pessoas a concordar é ter pessoas a agir. Quem desse lado nunca ouviu falar do peer pressure, não é? É algo realmente poderoso, que basicamente este fenómeno verifica que as pessoas que dizem que vão fazer algo em frente aos peers, não é? Aos colegas, às pessoas do mesmo grupo social, têm muito mais probabilidade de realmente fazerem. Por exemplo, se disseres a um amigo teu, um empreendedor, contabilista, gestor, o que seja, que até à próxima segunda-feira vais aprender determinados conceitos, por exemplo, vais estudar sobre isso, sentes uma obrigação interna de o fazer e de completar essa ação, porque depois na segunda-feira alguém te vai perguntar por isso ou vai-te julgar se tu não fizeres. Então essa sensação é fruto da presença de testemunhas para retirarem uma desculpa que possa ser do género não sabia que era para fazer isso, depois não deu e não me apeteceu e apareceu Netflix e etc. Bom, quando nós assumimos em frente aos peers que vamos fazer algo, aqui quase como um coach às vezes, nós estamos a colocar pressão em nós mesmos para o fazermos. Assim, nós podemos aplicar isto também nas reuniões. Conduzir uma reunião de forma a os intervenientes digam publicamente que vão fazer algo. E assim vais ver que terá muito mais consequências positivas. Esta é das melhores capacidades de gestão que te posso dar. Depois, por último, devemos manter um registro ou fazer uma ata daquilo que nós falámos na reunião. A ata deve ser distribuída no prazo de 24 horas. Acaba por ser uma formalização daquele resumo que nós fizemos da reunião. Quanto mais importantes forem as decisões tomadas, mais importante é tê-las organizadas por escrito e distribuídas para que, se surgirem dúvidas, as pessoas possam abordar-te e esclarecerem. É importante, lá está, ter mais escrito possível, que é para depois não dar aso mas tu disseste, mas eu interpretei assim. Então, quando está escrito e claro para tudo e toda a gente concorda, não há tanto aso a esse não entendi. Ok, até pode não entender, mas então vamos esclarecer logo à partida. Na eventualidade de não existirem questões, então os intervenientes estão a aceitar o registro da reunião. E este é o passo final, muito importante para conduzir reuniões mais eficazes e produtivas e melhorar as tuas competências
de gestão. Bom, foi um episódio e tanto, não é? Pensei que isto não dava tanto pano para mangas, mas afinal foi aqui um episódio bastante completo. Espero que vos tenha ajudado nesta missão que é fazer reuniões todos os dias, mas torná-las neste caso mais produtivas, mais eficazes. Por isso, ouve este episódio de novo até, aponta e cada vez que fores uma reunião vai lá ter em consideração estes pontozinhos, ok? Já depreendi que existe um líder da reunião, mas muitas vezes lá está, parece que não há um líder assumido e esse também pode ser um problema. E bom, assim chegamos ao final de mais um episódio do Business After Hours. Espero que vos tenha sido útil. Obrigada por estarem a ouvir. Espero aqui por vocês no próximo episódio. E já sabem, classifiquem este podcast na plataforma que estão a ouvir. Spotify, Google Podcasts, o que seja. Ponham aí as vossas estrelinhas, pois isso é muito, muito importante para mim. É a forma de retribuírem todo o tempo que eu passo aqui para passar. Passando a redundância, para passar tudo aquilo que eu sei, que eu estudo, que eu aprendo para vocês. Fico à espera de vocês no próximo episódio e até lá, stay tuned!